Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei, e hoje a gente vai te responder 10 perguntas frequentes que vocês fazem pra gente lá no nosso Instagram Sonhei e Viajei, e a gente vai responder elas todas aqui neste vídeo. A primeira pergunta que eu vou responder é qual foi o nosso primeiro emprego e quanto tempo a gente levou para conseguir eles. Bom, o meu primeiro emprego foi de camareira num hotel e do Cris foi de chefe de cozinha. O Cris, para quem não sabe, ele sempre trabalhou como chefe de cozinha aqui na Irlanda, desde o primeiro emprego até o último atual. Eu não, já trabalhei de diversos empregos. Bom, camareira, barista, enfim, a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal contando as nossas experiências de trabalho, mas para responder essa pergunta a gente levou questão de 3, 4 semanas, um mês para conseguir o nosso primeiro emprego. E foi então camareira e ele chefe de cozinha. Vamos à próxima pergunta, número 2. Quanto tempo vocês levaram para se adaptar? Sendo bem sincera, a gente acha que a gente não se adaptou até hoje, mesmo vivendo tantos anos. Assim, dá pra dizer que a gente já se adaptou em relação à língua que a gente já aprendeu, à comida que a gente já acostumou, as pessoas, o jeito de lidar com as coisas, os problemas, enfim, a forma, a cultura como eles são. Sim, a gente tá adaptado, a gente se sente em casa, até porque se a gente não se sentisse tão bem, tão à vontade, a gente não teria ficado tantos anos aqui. Mas adaptado, eu diria que é quando a gente não sente falta tanto de onde a gente veio. E aí que essa questão da adaptação fica difícil de responder que a gente está 100% adaptado. Por quê? Porque tem dias, e é super normal, ouvimos de pessoas que moram fora, é super normal ter dias que a gente quer muito ficar aqui para sempre, ou tem dias que a gente quer ficar só mais alguns meses, e tem dias que a gente quer sair correndo daqui, que a gente quer muito ir embora, mudar de país ou até mesmo voltar para o Brasil. E é super comum, a gente já conversou, como eu falei, a gente já conversou com muitas pessoas, é super normal esse sentimento. Eu acho que depois que a gente mora fora, a gente nunca mais vai conseguir se sentir 100% adaptado em nenhum lugar, inclusive no Brasil. Faz parte, é porque a gente mudou a mente, amadureceu, conheceu coisas novas. Então, assim, até hoje eu diria que a gente está em processo e sempre estará em processo de adaptação. Mas digamos que para passar aquela parte mais difícil, eu acho que levou um ano, talvez, assim, pra gente cair a ficha, assim, e parar de ficar tanto comparando e pensando na adaptação, ou chorando, enfim, pelos cantos, ou reclamando, enfim. Eu acho que a partir do primeiro ano a gente se sentiu mais adaptado. Vamos à terceira pergunta. Qual era o nosso nível de inglês quando a gente chegou aqui? E a resposta é 0. A gente não tinha nada de inglês. A gente sempre estudou em escola pública, então vocês sabem como é o ensino de escola pública. Não que seja culpa dos professores, mas a gente acaba tendo só o basicão, o verbo to be na escola pública. A gente não vai muito longe, a gente não aprende muita coisa, né? Não se expande muito o conhecimento no inglês, infelizmente. Pode ser que tenham pessoas que tenham aprendido muito, dependendo da escola, mas pra gente a realidade foi essa. A gente não veio com inglês porque a gente sempre estudou em escola pública. Claro que também faltou um pouco de interesse da nossa parte, porque hoje em dia, né, na internet tem muito material gratuito aí, a gente não precisa pagar, né? Tem como ser autodidata e aprender uma segunda, uma terceira língua. Claro que faltou interesse, sim, mas resumindo, não tivemos muita oportunidade nem condições financeiras de ficar também pagando cursos particulares. A gente não tinha condições financeiras também de ficar fazendo viagens ou intercâmbio. Por isso até mesmo que a gente veio para cá, para a Irlanda, depois dos 30. A gente tem vídeos aí contando essas histórias, inclusive. Mas resumindo é isso, a gente veio com inglês 0, a gente até tentou fazer umas aulas particulares antes de vir pra cá e ficar também aprendendo muito vocabulário, muita palavra nova no Duolingo, que é o aplicativo, né, de aprender inglês e outras línguas. Mas resumidamente a gente veio com a cara e a coragem, assim, sem falar praticamente nada. Eu e o Cris, a gente respondia yes pra tudo, a gente nem sabia o que a pessoa tava falando, se ela tava xingando a gente ou não. Mas resumindo foi isso, a gente veio com a cara e a coragem e deu certo, dá certo pra muita gente. Tem muita gente que, claro, é difícil, né, o início principalmente, tinha dias que eu não sabia nem como pedir algo no restaurante, ficava frustrada, ficava chateada, chorava, aconteceu. Mas estamos sobrevivendo até hoje, né, aprendemos e às vezes tem que dar a cara a tapa pra poder aprender realmente uma segunda língua ou uma terceira, enfim. E a próxima pergunta frequente que vocês fazem para nós é a número 4, e a número 4 é: quanto tempo vocês moram na Irlanda?
Nós estamos em junho de 2022 fazendo esse vídeo. Em maio de 2022 a gente fez 6 anos, então a gente chegou em maio de 2016. Então 6 anos já aqui na Irlanda. Não me pergunte como é que foi todos esses 6 anos, porque foi um turbilhões de tantas emoções, de altos e baixos, que às vezes até a gente se pergunta como é que a gente aguentou ficar tanto tempo aqui. Mas é que também tem muita coisa boa, sim, foi por isso que a gente ficou aqui. Mas é que são tantos anos, gente, já morando fora, que às vezes espanta olhar pra trás e ver que a gente, assim, tá aqui, né, há tantos anos já. A gente achava que ia ser, talvez, 2, 3 anos, 1 ano, enfim, a gente nunca sabe, né? Mas enfim, é aquela coisa, né? A gente já falou um pouco aqui nos outros vídeos. O dinheiro vai entrando, a gente vai se incentivando a ficar aqui, vai viajando. E a melhor parte de fazer o intercâmbio na Irlanda é que ele possibilita mesmo a gente juntar uma grana, fazer um dinheiro, porque realmente é um dos melhores salários da Europa, então não é muito difícil de explicar o porquê que a gente acabou ficando aqui, porque outros países na Europa pagam muito menos, então aqui, apesar de ter uma moradia, um aluguel muito caro e coisas muito caras, ainda assim, comparado a muitos outros países, vale a pena, porque é um país que a gente consegue juntar uma graninha. Bom, a pergunta de número 5, que é a próxima, tem muito a ver com a número 4, que é por que a gente escolheu a Irlanda. Na verdade, eu já respondi, né, essa pergunta, porque foi a questão, né, de poder juntar uma graninha, ganhar bem, poder viajar e, claro, aprender o inglês, que era uma prioridade pra gente. Particularmente, pra mim, sempre foi um sonho entender as músicas em inglês, enfim, poder conversar com alguém em inglês, trabalhar na minha área falando inglês. Então, assim, foi uma realização de sonhos que a gente conseguiu colocar tudo num pacote só e por isso que a gente escolheu a Irlanda, porque ela possibilitava tudo isso. Mas tem muita coisa que eu já tô falando aqui que tem vídeo sobre trabalho, por que a gente veio pra Irlanda, plano de saúde, enfim, tem um monte de informação sobre a Irlanda. Então faz aí uma maratona aí do Sonhei e Viajei e assiste os outros vídeos, porque tem muita informação boa pra você. Pergunta de número 6. Foi fácil contar para a família? Tem muita gente que teve dificuldade ao contar para a família quando decidiu fazer o intercâmbio ou morar fora. Nós também tivemos, não vamos mentir, a gente sabe aí que tem um monte de familiar que assiste aos nossos vídeos e não foi fácil. Muita gente criticou a gente, falou que a gente era louco, que a gente ia se dar mal, que a gente estava largando nossos empregos estáveis no Brasil para começar uma vida totalmente do zero em outro país, sem falar a língua, que a gente ia passar muito perrengue e em partes eles estavam certos. A gente sabe que no fundo era pro nosso bem, eles estavam com medo, a gente também tinha medo, mas medo é uma coisa que faz a gente não realizar sonhos. E não querendo, assim, romantizar a coisa ou querer ser poético aqui, mas não dá pra ficar nessa coisa do medo e de ficar ouvindo a opinião dos outros, senão a gente nunca vai realizar e vai atrás das coisas que a gente quer na vida. Então, assim, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, porque se a gente ficasse ouvindo muito o que os outros falavam, amigos e familiares, a gente não estaria aqui hoje e não teria aprendido uma segunda língua, não teria conhecido tantos países, feito tantas viagens, amadurecido tanto, aprendido tanta coisa. Então, para fechar essa resposta, essa pergunta, eu diria que só conte para quem realmente precisa saber e deixe para contar para o resto das pessoas quando já tiver com tudo certo, passagem comprada, intercâmbio certo, tudo certo. Porque se a gente conta muito antes de começar a ver, talvez até algumas coisas vão começar a nem acontecer, de tanta energia ali negativa ou tanta energia ali torcendo para que a gente não vá embora, que às vezes é melhor não contar. Sabe aquela coisa, só conta quando dá certo? Então, foi o que a gente fez. A gente só contou quando tudo já estava muito certo, tudo já estava quase 100% certo. E no fim foi isso, e hoje eu tenho certeza que eles têm o maior orgulho de a gente ter feito isso, mesmo com medo de que fosse dar errado, mesmo preocupados com a gente, mesmo dizendo tantas coisas até que magoou a gente na época, mas a gente tem certeza que essa história tá superada e tá tudo bem, tá tudo certo. Pergunta número 7. Se a gente tem vontade de morar em outro país ou de voltar para o Brasil? Vocês perguntam muito isso pra gente. Então, a gente tem vontade, sim, a gente já teve vontade de morar em Portugal, Espanha, Itália, Malta, principalmente Malta porque fala inglês, assim como aqui na Irlanda, na Inglaterra, né? São poucos países da Europa que falam o inglês como língua nativa, então aí na Espanha a gente teria que aprender o espanhol, que a gente não sabe,
Português é o mesmo idioma, né? Só tem algumas coisas diferentes, enfim. Mas, no final, o que pesou nesses outros países que eu falei foi a questão do idioma. A Irlanda, ainda comparado a todos esses países que eu falei, ainda tem um salário melhor e uma condição de vida melhor. Então, respondendo essa pergunta, sim, nós temos vontade, principalmente por causa do clima, a gente tem vontade de ir para outro país e também de voltar para o Brasil pela nossa comida, pela nossa família, pelos amigos, pelo clima, por tudo de bom, que o Brasil também tem muita coisa boa para oferecer, mas no final tudo que tem pesado nessa questão de mudar de país tem sido o dinheirinho. E a 8ª pergunta é fácil de conseguir emprego sem inglês? Não e sim, foi fácil de a gente conseguir, porque eu acho que a demanda aqui é muito grande, muitos nativos, né, do país, irlandeses, não querem fazer certos tipos de trabalho, e acaba que às vezes até também não tem nem pessoas suficientes no país para fazer certos tipos de trabalho, e esses trabalhos acabam sobrando para os imigrantes, e aí acaba a vantagem para nós de conseguir emprego, mesmo sem muito inglês. Vou dar um exemplo. Cleaner, que é faxineira, camareira, que é a housekeeper, todos esses profissionais, eles vão lidar mais com a limpeza, eles não vão ficar falando tanto com o público, né? Não vão ter contato com tanta gente para precisar falar tanto o inglês perfeito, ou bom, ou intermediário, ou avançado, enfim. Essas pessoas, elas vão ficar mais concentradas na limpeza, então acaba que eles aceitam de uma forma mais fácil, e aí, consequentemente, a gente consegue um emprego mais fácil, porque não precisa ter muito inglês, porque na prática o trabalho não vai ser falando, e sim executando a tarefa de limpeza. Então, eu responderia essa pergunta que sim, é fácil de conseguir emprego sem inglês, mas tem que botar a cara a tapa, tem que ir lá fazer mímica, tem que tentar falar, tem que usar o Google Tradutor, tem que se expor sem vergonha, ir atrás, entrar nos grupos para poder conseguir trabalhos, porque tem muitos grupos de Facebook, WhatsApp, divulgando, né, esses trabalhos, mas eu diria assim, é botar a cara a tapa e correr atrás, porque cair do céu, o emprego não vai cair, ninguém vai bater na tua porta te oferecendo um emprego sem inglês. Então, vai ser fácil de conseguir? Vai. Mas também depende muito de ti de ir atrás do trabalho. A penúltima pergunta, que também vocês fazem muito, é quanto de dinheiro trazer para a Irlanda? A imigração solicita, né, aconselha, ou melhor, pede que os estudantes tragam 3.000 euros para ficar aqui fazendo o intercâmbio de 6 meses mais 2 meses de férias, ou seja, 8 meses para ficar aqui na Irlanda, 3.000 euros. Como as coisas estão mudando muito, principalmente depois da pandemia e a guerra que está acontecendo, com certeza a gente aconselha que traga muito mais, se possível 4.000 euros, 5.000 euros, porque a gente nunca sabe os imprevistos que podem ocorrer, nunca se sabe quanto tempo a gente vai levar para conseguir emprego e nunca se sabe também se a gente vai conseguir uma acomodação acessível que caiba no nosso bolso, porque muita gente às vezes fica em hotel, hostel, lugares assim muito mais caros do que uma casa normal, um apartamento normal, porque tá muito difícil de conseguir vaga em acomodação normal. Então, pode acontecer de tu ter todos esses gastos extras, imprevistos, perrengues. Então, é sempre bom vir preparado para um extra, trazendo um extra de dinheiro, porque a gente não sabe, né, gente? E assim, a gente tá em outro país, a gente não tem ninguém que a gente possa contar aqui de verdade. Os amigos vão ser conquistados só depois de um bom tempo. E muita gente não vai poder ficar emprestando dinheiro para ti e resolvendo os teus problemas. Então, assim, é o ideal, segura um pouco, espera um pouco, junta um pouquinho mais de dinheiro no Brasil e vem para cá mais preparado financeiramente para passar menos dificuldade, com certeza. E a última pergunta, de número 10, é se dá para recuperar o valor que eu gastei, que eu investi no intercâmbio, se eu consigo recuperar esse valor todo durante o meu intercâmbio. A resposta é, depende. A gente conseguiu porque a gente não é muito de balada, não é muito de tomar cerveja, porque uma bebida alcoólica aqui é uma coisa cara, sair na noite é uma coisa cara, comer fora é uma coisa cara. Então a resposta é, depende do teu estilo de vida, depende do jeito que tu lida com dinheiro, depende do teu dia a dia, se tu é uma pessoa que compra muitas coisas de marca, se tu é muito compulsivo, se tu não consegue resistir a uma promoção, se tu compra muita coisa cara, enfim, tudo depende do teu estilo, do teu jeito. Então a gente não é assim, e a gente conseguiu recuperar, sim, todo o investimento, porque realmente a gente foi bem focado
com bastante objetivo de recuperar esse valor que a gente investiu e graças a Deus conseguimos, mas com todo esse perfil que a gente falou, sem exagero nas viagens, sem exageros no dia a dia, comprar no supermercado o que precisa, comprar roupa que realmente precisa, coisas realmente de necessidade do dia a dia, sem extravagâncias, sem rasgar dinheiro. E assim, eu não tô criticando ninguém, se a pessoa é assim, tudo bem, mas saiba que aí vai ser mais difícil. Se tu é muito gastadeiro, vai ser difícil lá no final de tu recuperar esse dinheiro. E sem falar que como os estudantes podem trabalhar somente 20 horas, eles vão ter que achar outros trabalhos extras para poder recuperar esse valor investido do intercâmbio. Então, já saiba que vai ter que dar um jeito aí de conseguir outros trabalhos, fazer mais horas, trabalhar muito, que aí sim, realmente consegue recuperar esse investimento. E tudo depende também de quanto tempo tu vai ficar na Irlanda. Eu diria que durante 1 ou 2 anos, dependendo do teu perfil, dá para recuperar sim o valor do investimento, mas pode até ser no menor prazo, mas tudo depende de quantas horas de trabalho tu vai fazer, quanto que tu vai ganhar por hora, porque a gente, na maioria dos trabalhos aqui, ganha por hora, então assim, tudo depende, mas dá sim, a gente conhece muita gente e a gente é a prova de que realmente dá sim para recuperar o investimento. Bom, a gente vai chegando ao fim desse vídeo, eu espero que tenham gostado. Se tiver mais perguntas, pode deixar aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, a gente sempre responde. O que a gente não souber, a gente consegue pesquisar, até porque a gente tem inglês, então a gente sabe os sites oficiais aqui do governo, enfim, que a gente pode estar pesquisando. Então faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, deixe seu like para ajudar a gente a se manter motivada a trazer mais informações para vocês aqui. E muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo do Sonhei e Viajei. Tchau!